Nas nossas conversas com a FDTE, hoje eu tenho o prazer, a satisfação de conversar com a Maria Antônia Gomes, que é aluna do terceiro ano de Engenharia da Computação do ITA. Como vocês todos sabem, o ITA é uma escola de engenharia de muito prestígio no Brasil e no exterior, e durante muitos anos o ITA foi uma escola só para homens, só para os rapazes. A partir de 1996, o ITA passou a receber mulheres, garotas que tinham interesse pela engenharia. Então, é com muito prazer que eu apresento a vocês a Maria Antônia Gomes. Maria Antônia, vamos lá. Obrigada, Thales. É um prazer estar aqui também, né? Eu entrei na turma T27, ou seja, vou me formar em 2027, e eu entrei em 2023, no caso, né? Prestei vestibular em 2022. Quando eu prestei vestibular, eu estava no terceiro ano do ensino médio, né? Eu passei direto, assim, eu fiz um ensino médio cursinho, certo? Já voltado para esses vestibulares. E eu me interessei para prestar no ITA, né? Justamente porque eu ia bem nas exatas, né? Em matemática, física. Eu gostava delas também, eu fazia Olimpíadas Científicas, mas não só isso, eu também gostava de uma parte mais prática, uma parte de pensar em solução problemas, né? Eu era parte de uma equipe de robótica também na escola. Uhum. Então, tudo isso me motivou a fazer engenharia. A Equinto tem várias engenharias, né? A princípio, eu estava entrando a fazer engenharia espacial. Eu gostava bastante de astronomia, tinha participado de Olimpíada de Astronomia também, mas aí, quando eu cheguei, eu fiquei pensando como é que seria o mercado de aeroespacial, tudo mais, era bem restrito, assim. E outra coisa que eu sempre gostava era, enfim, de computador, né? Eu gostava de criar jogos, de fazer mini-programas, tudo mais. Então, eu pensei, acho que eu vou fazer engenharia da computação mesmo, né? E, no caso, aqui no ITA, né, são 2 anos de ciclo básico. E a minha turma em especial, a gente não escolhia o curso no vestibular, a gente escolhia por nota. Então, depois de 2 anos, pegavam as notas, né, dos alunos e ia fazer essa seleção. Aí, no caso, tinha que ter notas boas para poder pegar alguns cursos. Especificamente, engenharia da computação era um dos mais concorridos. Mas eu consegui ficar nos top 15, assim, e poder escolher engenharia da computação. São 15 vagas apenas para computação? Então, são 40. É. São 40, isso. Mas você estava nos Eu 15 primeiros. já consegui uma folga. Legal, muito bom. E você está contente com o curso? É isso que você queria? Está bem dentro das suas expectativas? Tá realmente dentro. Assim, no caso, nos 2 anos iniciais, como é básico, tinha muita matéria que não é que eu tinha muito interesse. Eu tinha até que interesse, mas eu não queria aprofundar tanto naquele nível, sabe? Tinha muita física teórica, sabe? Química também, que era uma coisa que eu mais gostava. Eu não queria ter, acho que, 6 meses para rodar naquilo. E agora que eu finalmente... E tinha muito cálculo também, né, etc. É necessário para a base de engenharia, mas passar 2 anos com cálculo é bem puxado. Aí agora que eu entrei em engenharia da computação, tem matéria que eu gosto bastante, tem matéria de, enfim, estrutura de dados, algoritmos, bancos de dados também, engenharia de software, a gente também tem uma matéria de IA, que é uma novidade. Novidade. E computação quântica, vocês já estão olhando para isso? Ainda não está na grade da graduação, mas tem eletivas, que geralmente são ofertadas para pós, mas também são ofertadas para graduação. No caso, vai ter uma no próximo semestre, se não me engano. E você quer continuar na área de pesquisa, trabalhando em computação, na engenharia, ou você, num determinado momento, fala assim, vou trabalhar em banco, vou para o mercado financeiro? Porque as ofertas são muito tentadoras, né? Desde o primeiro ano que eu entrei aqui, sempre teve essa pressão, tanto de, enfim, empresas que vêm palestrar aqui, quanto de veteranos, né, os veteranos que ficam falando, essa é engenharia, vai fazer, enfim, mercado financeiro, consultoria e tudo mais. Eu, a princípio, estou totalmente aberta para isso, mas eu justamente acho que a faculdade é para você experimentar, sabe? Então, eu já fiz iniciação científica, eu já fiz estágio de verão, e acho que e no caso tem o estágio obrigatório no quinto ano para eu fazer, né? Eu acho que até lá eu vou ter uma visão mais consolidada do que eu realmente quero fazer, mas eu me interesso pela parte de pesquisa também, e eu acho também interessante a parte da indústria privada de trabalhar. É interessante, eu acho que o ITA oferecer essas oportunidades para os alunos testarem,
o que eles realmente gostam, têm mais interesse, é fundamental. Acho que toda escola de engenharia tem que oferecer esse tipo de oportunidade, porque as opções são muitas, né? São amplas. Uma coisa que eu queria comentar nas nossas conversas é que a Maria Antônia ganhou recentemente, há coisa de 15 dias atrás, um prêmio de desenvolvimento de engenharia sustentável, que foi patrocinado pela FDTE, pela Academia Nacional de Engenharia e pelo Instituto de Engenharia aqui de São Paulo, e ela ganhou, dentro do setor, o primeiro prêmio. Eu queria, Maria Antônia, que você explicasse para a gente o que foi o seu projeto, como é que ele chama, o que foi, o que é que você pensou, quem é que te orientou, quem é que te deu sugestões para desenvolver esse trabalho, que foi muito, muito bem avaliado. Eu fiquei sabendo do trabalho por um link que passaram, enfim, no grupo de avisos que tem aqui na própria universidade. Aí, a princípio, tinham vários temas, né? Acho que eram cerca de 7 temas. Tinha temas de desenvolvimento sustentável na área da saúde, na área de energia, na área de água, meio ambiente e também tinha na área de agricultura. Aí, para cada tema, né, tinha mais ou menos um pequeno escopo, assim, do que seria esse projeto a ser abordado, né? Aí, achei interessante a agricultura, que tinham que era para tentar buscar soluções para a agricultura familiar usando recursos baratos, como a internet das coisas, né? E eu fiquei bem interessada por esse tópico, porque eu já tinha trabalhado antes com a internet das coisas e também com Arduino, e, enfim, coisas que estão nesse mesmo tema, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi justamente um levantamento, uma pesquisa, para saber quem era a agricultura familiar, né? Quais eram os principais problemas que eles enfrentavam, e também quais seriam as possíveis soluções, o que seria viável, né, para a realidade deles, né? Aí, logo nessas pesquisas iniciais, eu já vi que tinha algumas pesquisas já que usavam montavam, assim, um sistema com hortas, Arduino, né, e sensores, só que paravam aí, basicamente, né? Tinham esses sistemas, eles tinham muitos dados que eram gerados e mandavam para um servidor que quase que numa linha de terminal, assim, esses dados eram organizados, né? E, tipo, isso era muito confuso e era meio que restrito a cada um desses sistemas, né? Tinha um estudo que usava ESP, tinha um estudo que usava Arduino, que são microcontroladores, né? Microcomputadores. Então, eu pensei em fazer um sistema que pegasse dados, não importa qual fosse o sistema dessa horta, né? E conseguisse transformar numa informação mais viável e intuitiva. E, além disso... Para quem a informação vai? É justamente para os agricultores familiares. Para ele, para o próprio usuário. É uma coisa para o usuário. Para o usuário. Uhum. E que dados são esses? O que o seu sistema pode coletar no campo? Ele pode coletar informações de umidade, de temperatura, pH do solo também. Essas são basicamente informações, são simples, mas elas podem determinar como é que vai ser, tipo, a irrigação, como é que está o crescimento das plantas também. Então, são esses 3 parâmetros que você elencou: umidade, temperatura e o pH. Isso é medido em tempo real? Sim. Você pode também definir tem uma taxa de atualização, os sensores, né? Mas, de certa forma, você pode dizer que é em tempo real. O pH dá para medir assim, sem ser uma solução, mede direto no solo? Então, tem sensores que eles conseguem fazer isso, basicamente. Eles têm, não sei exatamente como funciona, mas eles conseguem fazer essa medição. Sim. Então, você instala os sensores e oferece um conjunto de dados para o agricultor, para o pequeno agricultor. Sim. O que antes era feito, esses dados eram organizados por um servidor de automação industrial, geralmente servidor de escada, que é algo que não é exatamente muito visual, interativo, né, para o agricultor familiar. Então, eu pensei em justamente colocar uma camada a mais nesse sistema para poder pegar esses dados, colocar de uma maneira visual, intuitiva, pode até fazer um histórico, né, colocar no banco de dados também, para poder ajudar na tomada de decisões. Além disso, outro aspecto crucial que eu descobri fazendo essa pesquisa é justamente ter informações do mercado. Além de você poder ter esse controle, né, do solo, do pH e da umidade para poder fazer uma irrigação,
eu achei que era interessante você justamente colocar dados de mercado também, porque não adianta você só produzir, né, e, enfim, cultivar e plantar, você tem que saber como é que você vai vender, quando você pode vender, a qual preço pode vender. Então, eu peguei informações confiáveis da Conab, da Embrapa, Aham. para poder dar essas informações, para garantir uma tomada de decisões mais segura. Entendi. Então, o agricultor, instalando esse seu sistema, ele recebe dados do solo, vamos dizer assim, da lavoura, e isso permite que ele trabalhe melhor o solo, que ele tenha produção, qualidade, etc. E, simultaneamente, ele tem acesso a dados do mercado. Uhum. E esse programa pode ser usado em qual tipo de lavoura, qual tipo de produto pode ser monitorado. Eu imagino que qualquer um, mas o que é mais Uhum. comum na agricultura familiar brasileira? Então, atualmente está compatível com 8 cultivos. Quando de compatível, porque tem, tipo, para calcular a umidade, a umidade necessária para cada cultivo é diferente, né? Então, Uhum. eu peguei de um catálogo que tinha, né, para cada cultivo, assim, feijão, você está na etapa de crescimento, precisa de 50% de umidade, né, tudo mais. Então, compatível em relação a isso. Aí são 8 cultivos, se não me engano agora, claro que dá para expandir mais, mas a gente tem feijão, trigo, milho, arroz, tem acho que abacaxi também, que eu vi que eram os principais cultivos da cultura familiar. Café também. Isso você acha que pode ser implementado em qualquer lugar do Brasil? Sim, E como é que essa estrutura que você monta, vamos dizer assim, na casa do agricultor familiar, como é que ela tem acesso a um banco de dados, por exemplo, com os preços? uhum. Internet. Isso, a internet, justamente, pode ser talvez um limitante, né, mas aí teria que ter projetos realmente para trazer a internet já para esses lugares. Uhum. Mas, a rigor, assim, você pode usar uma base de dados local mesmo, e a parte da internet seria para você pegar esses dados de mercado, né? E também para você ter esse alcance com os sensores, já que a internet das coisas necessita de uma rede para poder circular essas informações. Então, o sistema ele tem essas duas partes, né? Tem a parte física, que é a que está no solo, né, integrada com os sensores, e a parte, digamos assim, digital, né? Que estaria pode ser um computador, né? Um tablet, Na nuvem. isso, também na nuvem, exato. Que tipo de computador precisa para tocar esse sistema? Um PC comum dá conta disso? Sim, basicamente você precisa de um PC comum, pode ser um laptop, que ele fique ligado para ficar sendo servidor, né? E com esse servidor ligado no laptop, você pode estar sendo um próprio laptop, num tablet ou num celular mesmo. E como é que é a conexão dos sensores para essa central, para esse computador, vamos dizer assim? Então, a internet das coisas, ela tem uns protocolos. Tem um deles, que é o mais famoso, que é acho que o MQTT, que, enfim, é como se fosse uma espécie de Wi-Fi, é uma espécie, tem protocolos de rede de Wi-Fi e tem um protocolo da rede de internet das coisas, né? Então, você vai ter um gateway, pode ser o próprio Arduino, você pode pegar uma espécie de roteador, né, no caso do Uhum. Arduino, e esse roteador, essa gateway, vai se conectar ao servidor que está no laptop, né? E aí, como eu tinha dito antes, tem servidor escada, tem o servidor escada BR, que ele é open source, e ele consegue entender protocolos IoT. Então, ele pega esses dados, ele vai depois enviar para o servidor central, que seria o que eu desenvolvia, a plataforma web. Então, tem esse intermediário, que é o escada BR, que ele vai pegar esses dados em MQTT, estruturar eles e depois enviar para a próxima etapa, para a próxima camada. Interessante, quer dizer, tem um intermediário entre a captura dos dados no Uhum. solo e o agricultor, vamos dizer assim. Sim. Os dados passam por esse canal de conversão, vamos dizer assim. Interessante. Uma coisa que eu queria que você nos explicasse, porque você falou nisso algumas vezes, que é o seguinte: o que é internet das coisas? Porque as pessoas não têm clareza nisso, elas acham que vai receber o Mercado Livre pela internet. Eu queria que você explicasse como é que isso está na sua cabeça.
Bom, então, é uma tendência bem comum hoje em dia, mas a gente está tendo objetos cada vez mais inteligentes. Por exemplo, a gente tem geladeiras que se conectam à internet para você, talvez, enfim, buscar produtos nela e tudo mais. A gente tem, por exemplo, lâmpadas que mudam de cor, etc. E essa tendência é meio que você ligar objetos físicos, né? E você criar uma rede com eles, eles podem trocar dados entre si. Então, por exemplo, eu posso ter um sensor de proximidade na minha casa, eu me aproximo, esse sensor manda um dado para a lâmpada para ela acender numa cor específica. Uhum. Então, é basicamente você ligar objetos físicos numa rede e eles podem transferir informações entre si, naquela rede local. Então, um termostato mede a temperatura da sala, liga o ar, desliga, liga a geladeira, etc. Essa é a ideia central. Você acha que é uma tendência assim, muito forte no mercado que essas coisas comecem a aparecer e acontecer e elas, de certa maneira, dominarão as relações máquinas-ambientes? Deixa eu pensar. Eu acho que sim, é uma tendência. Eu acho que, primeiro, começa que dá para. Tem um fácil acesso, é um custo barato, então você pode usar para projetos pessoais esse tipo de automação, né, de conexão. E eu acho que, enfim, na própria indústria também tem. Eu me lembro que eu vi um artigo sobre um hacker que conseguiu, tipo, acessar uma furadeira, através de uma furadeira que estava conectada a um servidor, conseguiu pegar dados da empresa. Que coisa. Porque a furadeira tinha conexão, era uma Sim. furadeira conectada, né? À internet das coisas. Então, Interessante. Porque, seguramente, quanto maior o número de dispositivos conectados, mais complicada é a segurança do sistema, da rede. Né? Muito tem interessante. bastante pesquisa sobre isso, inclusive, sobre aumentar a segurança desses objetos também, já que está crescendo bastante o uso, né? É muito interessante. Agora, pensando na agricultura, na grande agricultura do Brasil, né, esses milhões de hectares que nós temos plantados por aí, o seu sistema seria aplicável? Você vê assim alguém querendo investir? Vamos colocar esse sistema da Maria Antônia no Mato Grosso para controlar a soja, para ver como é que a soja vai ser, porque isso influencia no mercado também. Uhum. Uma empresa no mercado que tem esse tipo de acesso sabe o que vai acontecer com os preços, né? Ou pelo menos tem capacidade muito maior de prever flutuações de preço. Será que isso vai para frente? Você teria interesse nisso? Eu certamente teria, né? Seria realmente um grande estudo que eu fiz. É só uma partezinha do iceberg, né? Só um protótipo. Mas eu acho que tem como ir para frente. Quando eu falei que eu fiz o levantamento das pesquisas, né? Tinha uma um pouco antes da pandemia, eu acho. Acho que era SWAMP o nome. Era Smart Water. Eu me esqueci o resto das siglas. Mas que era, inclusive, uma colaboração com o Brasil e acho que a Itália, alguns países da Europa, para poder fazer a internet das coisas, para fazer uma irrigação automática. No caso, eles faziam em uma agricultura de um porte maior, no caso, não era necessariamente familiar, né? Mas eu acho que durante a pandemia, acho que parou, eu não peguei mais informação depois disso, mas que estava indo para frente, sabe? Eu acho que vai ser uma questão de tempo para realmente retomar isso. E eu acho que é um tópico interessante, que vai interessar bastante, porque eu acho que é uma economia de custos alta, assim, se considerar com o que já teria para automação da irrigação, né, por exemplo. E o único fator mesmo que precisa é da internet, né? Esses dois Internet boa, né? terem que andar em conjunto, assim, para avançar, né? Ter uma boa internet e ter esses sensores no solo. Muito interessante. Maria Antônia, você quer continuar estudando? Você quer fazer mestrado, doutorado? Isso já está no seu radar? Eu pretendo fazer, sim, Para até onde você quer doutorado. ir? Onde você quer fazer doutorado? Bom, acho que é um pouco difícil pensar assim, a longo prazo, né? Não, mas não é tão longo. Daqui a pouco está aí. É Uhum. claro, são muitas as opções, né? Mas existem lugares que a gente idealiza, né? Pensando assim, talvez fazendo aqueles programas que tem bolsa para o exterior, sabe? Sim, Eu acho interessante ter essa experiência internacional. claro, passar uma temporada lá. Outra pergunta: o que você recomenda? Acho que dá para usar essa palavra
para as meninas que querem ir para o ITA? Como é que é a vida das garotas aí no ITA? Bom, aqui no ITA, a gente tem um bloco que seria restrito, né, uma ala feminina, Uhum. e acho que são uns nove apartamentos que tem, né? Aí cada apartamento são 6 garotas por apartamento, só que a gente não tem também uma cota, então o lance é que tem mais vaga do que menina aqui, então é comum ter apartamento com 4 ou 3 garotas, né? Uhum. Mas a convivência é bem interessante, assim, com as vizinhas, com as colegas de quarto, mas de fato é uma consideração bem baixa que tem para cada ano, são 150 pessoas geralmente entrando, cerca de 8 ou 9 garotas, né? Certo. É, E como é que é feito a seleção? Vocês entram junto com os rapazes? É nota? O é nota, critério é nota. é apenas nota, é. Legal, isso é mérito, mérito. Uhum. Né? E o que você recomenda para as garotas que querem ir para o ITA? Bom, acho que isso depende também de quantos anos ela tem, né? Se ela já está no ensino médio, se está no ensino fundamental, né? Mas, tipo, eu Mas recomendaria. vamos pensar para uma garota do médio, que está Uhum. no terceiro ano, no segundo, pensando em fazer engenharia. O que você recomenda? Acho que a primeira coisa, né, seria tipo um test drive, assim, seria fazer algumas Olimpíadas científicas, para ver se você realmente gosta. Não diz nem que, tipo, sair bem ou se destacar, mas ver se você gosta mesmo de fazer isso, né? E se você vê que você se interessa, você pode realmente tentar se empenhar mais aí para próximas etapas, Olimpíadas científicas. Uhum. Mas depois, fora isso, acho que realmente é estudar, né, bastante. Estudar bastante. Aham. E se não passar de primeira, tem bastante gente que não passa de primeira mesmo. Geralmente, quem passa de primeira teve já talvez um ensino médio mais focado em cursinho. Tem gente que só pensa no último ano, então realmente é comum não passar de primeira. Mas acho que é tipo não perder motivação, sabe? A motivação é vital, eu diria. E a relação entre as garotas e os rapazes aí no ITA é uma relação cordial? É boa? Eu costumo dizer que é cordial, sim. Eu não conheço quase ninguém que teve problema assim, mas eu diria que não tem como, assim, garantir, né? Que nem como você não pode garantir em qualquer parte do Brasil, né? Claro. Mas até agora nunca tive nenhum caso. Eu sei de algum caso que teve há 8 anos atrás, que teve um certo desentendimento, mas, enfim. De forma geral, é uma coisa É, agradável, civilizada, interessante. sim. Muito bom. É comum, inclusive, tem um período de trote, né, de adaptação, Uhum. e existem, trotes das veteranas para as calouras, né, que Uhum. são diferentes dos trotes assim, dos homens para os bichos, né? Muito bom. Então, Maria Antônia, eu quero te dar a palavra se você quiser falar mais alguma coisa, mas eu fiquei muito feliz com a oportunidade de você conversar com a gente. Você é a primeira estudante que fala com a FDTE, né? E eu pretendo incrementar isso. Eu acho que os estudantes precisam entender o que é a FDTE. A FDTE é uma estrutura muito grande, muito bem organizada, que oferece possibilidades de que projetos sejam tocados, né, vinculando professores, alunos e os clientes da FDTE, que são empresas, órgãos públicos, prefeituras, etc. Então, é importante que os alunos, vocês, entendam o que é que a FDTE faz. Curiosamente, a FDTE foi criada em 72, quando o pessoal da Poli estava desenvolvendo o primeiro computador brasileiro, o Patinho Feio. Então, a FDTE tem um vínculo com a computação muito grande. O Patinho Feio foi um projeto de um professor americano que veio dar aula de computação na Poli, e aí ele estimulou os alunos, vamos fazer um computador. Na época, todo mundo falou, bom, esse cara está louco, mas o fato é que ele reuniu um grupo e o Patinho foi construído, está lá na Poli até hoje. Tá? Foi uma experiência muito importante para todo mundo que participou, e isso gerou uma série de frutos, né, que se espalharam pelo Brasil. Então, a FDTE é uma coisa que olha para os estudantes, e os estudantes precisam entender que dentro da FDTE a gente tem coisas
para fazermos juntos. Então, eu agradeço muito a sua generosidade, a sua simpatia. Acho que você fala muito bem, você se expressa muito bem, e normalmente isso é coisa de quem pensa bem. Eu fico muito, muito feliz com você. Igualmente. Então, agradecemos muito, a FDTE e eu, a sua participação, a sua simpatia e generosidade. Espero que a gente possa voltar a conversar. Agora nós temos contatos, e já tem o meu WhatsApp, então qualquer coisa, você escreve: olha, Thales, estamos pensando nisso aqui, vamos fazer um projeto. E a gente pode trabalhar juntos. Com certeza. Muito obrigado. Agradeço, Thales.